Gente, eu quero falar um pouco com vocês sobre a colonização portuguesa aqui no Brasil. Vamos falar sobre esse tema? Bom, gente, eu nasci em Portugal, como vocês sabem, né? Gosto do meu país. Ainda há pouco gravei um vídeo aqui falando sobre como o ditador Antônio de Oliveira Salazar prejudicou o meu país de nascença. Mas eu amo o meu país. Meu país é um país muito legal, de gente boa, de gente acolhedora, de gente humana, né? E só que a colonização que os portugueses fizeram aqui no Brasil foi uma tragédia, foi uma coisa horrorosa, né? E grande parte dos problemas que o Brasil tem se deve a essa colonização terrível que Portugal fez. Vamos abordar esse tema, gente? Bom, nós aprendemos lá na escola, em primeiro lugar, né? Mas eu quero lembrar para vocês que existe uma diferença entre colônias de povoamento e colônias de exploração, né? Então, gente, o que era uma colônia de povoamento? Quem ia para aquela nova pátria ia para construir uma nação melhor para seus filhos, netos e bisnetos prosperarem, né? Então foi, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, né, que se tornou a maior potência mundial, né? Pelo menos até o momento ainda é. É, que tipo de migração houve para lá? Que tipo de colonização, melhor dizendo, houve para lá, né? Ingleses, irlandeses, escoceses, em primeiro lugar, depois outros povos, né? É óbvio. Cada um deles sonhando em uma vida melhor para sua família, em construir um futuro, né? Então, eles não iam para lá para extrair riquezas e tentarem voltar ricos para a metrópole. Não era isso que eles queriam. Eles queriam estar lá para construir um país, né? Para construir uma nação. Isso é uma chamada colônia de povoamento. Como o nome já diz, as pessoas que vão para lá, para as colônias, elas querem povoar aquele lugar, né? E não se locupletar dele, né? Mas aqui no Brasil, não. No Brasil você teve o quê? Uma colônia de exploração. Desde o início, o sonho do português que vinha para o Brasil era o quê? Encontrar riquezas, né? E podendo se valer dessas riquezas, ficar rico e voltar para a metrópole rico, voltar para Portugal rico. Então isso é uma colônia de exploração. Ora, gente, então vocês sabem dos ciclos que o país teve econômicos, né? Teve a época da cana-de-açúcar, da exploração da cana-de-açúcar, depois teve a exploração do ouro e das riquezas minerais, né? Depois teve a exploração do café, né? A exploração da borracha, né? Mas nesses ciclos econômicos, né? Sobretudo nos dois primeiros, né? A partir do terceiro, o café e a borracha já é um caso à parte, mas os dois primeiros, né? Ou seja, a cana-de-açúcar as riquezas minerais, né? Todos sonhavam em explorar esse país, explorar no mau sentido mesmo, né? De buscar riquezas para voltar ricos para a metrópole. Então, isso é um dos grandes males do país, né? Outro dos grandes males, né? É que o país foi dividido em capitanias hereditárias, né? Gente, se eu não me engano, eram 23 capitanias hereditárias ou 27, né? Não estou lembrando mais, mas enfim, o país foi dividido em capitanias hereditárias, né? Sabe o que são isso, gente? Vocês estudaram feudalismo lá na aula de história, né? Capitanias hereditárias são estruturas feudais, né? Ou seja, tem um dono daquela capitania, ele só presta satisfações à coroa portuguesa, né? E aí ele manda e desmanda. É um modelo coronelista, um modelo feudal mesmo, né? Tem um dono ali do lugar e o povo que se submeta às ordens daquele dono, daquele soberano do lugar, né? Então já começou errado, né? Terceiro ponto. Sabe-se muito bem que os portugueses que vieram para o Brasil eram degradados, eram, portanto, bandidos, né, escroques, mau caráteres, né? E foi essa gente que veio para cá para buscar enriquecer de forma fácil, né? Alguns efetivamente enriqueceram de forma fácil e voltaram para a metrópole, né? Outros não conseguiram enriquecer,
mas o mau caratismo que eles trouxeram ficou aqui, né? Então, é por isso que esse país é conhecido como um país que quer levar vantagem em tudo, né? Que não respeita o coletivo. A novela Vale Tudo vai mostrar isso, né? Vai mostrar isso, eu tenho certeza, né? Então, enfim, degradados vieram povoar isso aqui, não pessoas com ética, que respeitam o próximo, pessoas instruídas, enfim, uma tragédia, né? Quarto, você teve também as entradas e bandeiras, né? Você estudou na nossa escola, na escola, né? Que entradas eram expedições pelo interior oficiais do governo, né? E que bandeiras eram expedições para o interior de grupos específicos compostos espontaneamente, né? Dizem que grande concentração deles estava no atual estado de São Paulo, né? Por isso os paulistas são chamados de os bandeirantes, né? Olha, gente, essa coisa de incursão pelo interior, inclusive rompendo o Tratado de Tordesilhas feito com a Espanha, né? E expansão do país, é claro que teve seu lado bom. Agora, o lado ruim é que a matança dos povos originários, né? Dos índios, né? Foi um negócio absolutamente terrível, né? Gente, eu até sugiro que vocês vejam um filme, né? Um filme chamado A Missão, né? The Mission, né? O nome original, com Robert De Niro e com Jeremy Irons, né? Que fala sobre essa colonização portuguesa e espanhola também, né? E, enfim, foi uma matança de índios que foi uma tragédia, uma coisa terrível, né? E em quinto lugar, e pior de tudo, né? A escravidão, né? A escravidão é uma chaga que o Brasil vai ter que carregar por muito tempo, né? Que Portugal fez com o Brasil, né? Uma chaga, uma coisa horrível, cara, horrível, né? A servidão ao que os negros de origem africana eram submetidos, né? A exploração que os negros eram submetidos, aos maltratos que as negras, que eram obrigadas a se deitar com os patriarcas, eram submetidas, né? Ao tráfico de escravos, que é um negócio assim tenebroso, tenebroso, né? Veja no livro Os Maias, né? Que a Monforte, né? Que na televisão, quando teve a série Os Maias, foi vivida pela lindíssima Simone Spoladori, né? A Maria Monforte, como é que ela era chamada? A Negreira, né? Por quê? Porque ela era filha de um traficante de escravos negros para o Brasil, né? Lá em Portugal, e que enriqueceu com isso, né? Mas enriqueceu com desonra, né? Então, ela era a negreira, era assim que eles chamavam, né? E a escravidão é um negócio absolutamente, eu não vou dizer patético, é uma tragédia para a humanidade, principalmente os resquícios da escravidão, né? O que a escravidão deixou de herança para esse país, né? Que é aquela coisa de ter o branco opressor que se acha dono de tudo e o negro oprimido que não tem direito a quase nada, né? Então, esse é um país muito desigual desde ali. O Gessé de Souza, né? Tem um livro dele também ótimo, maravilhoso, leiam, A Elite do Atraso, né? Ele mostra exatamente isso. Por que nossas elites são da maneira que são, né? É tudo decorrente da banca que eles botavam, para usar uma gíria, decorrente da escravidão, né? Dos abusos, das impropriedades, das indignidades, das ignomínias, né? Enfim. Então a escravidão é uma chaga terrível. Tudo isso, gente, foi obra dos portugueses aqui no país, né? Eu, às vezes, sinto vergonha de ser português por conta disso, né? Deixei de ter vergonha quando conheci meu Portugal atual, né? Que é bem diferente disso, mas o Portugal daquela época, né? O Portugal daquela época só via o Brasil como o quê? Como uma laranja a ser chupada para jogar o bagaço fora. E isso criou sérios problemas para a nossa nação. Criou e cria sérios problemas para a nossa nação. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todes, né? Sim, todes, né? E por gentileza, gente, se você gosta do meu trabalho,
like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente e ative o sininho. Muito obrigado mais uma vez. Se você puder dar uma olhada na descrição desse vídeo, eu também agradeço.